Isso é muito importante a gente entender. Nós temos um outro exemplo aqui, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Já algumas pessoas me disseram, se você cumpre a lei, você está debaixo de maldição. E é interessante porque a gente olha na Bíblia e não vê nenhum exemplo, zero, de personagens bíblicos que são condenados, que são exortados ou mandados para o inferno porque cumpriram a lei do Eterno. Seria absurdo. Quer dizer, o Eterno me coloca, é pegadinha. O Eterno vai, te dá uma determinação, te dá um mandamento, e aí diz, se você cumprir, você vai para o inferno. Isso não é forma de se construir um relacionamento com o Eterno. Mas então nós temos que olhar e dizer o que são essas obras da lei que Paulo está condenando aqui. Esse termo aparece unicamente nas cartas de Paulo, mas também, para nossa sorte, num outro manuscrito judaico, da coleção dos manuscritos do Mar Morto, um manuscrito de 4Q MMT. MMT significa Mixat Masei HaTorah, algumas obras da lei. E esse manuscrito, que data mais ou menos do 2º século antes de Yeshua, ele fala dessas obras da lei, e quando você lê o manuscrito, você não encontra nada de lei mosaica, você não encontra nada de bíblico ali. Você encontra o quê? Adendos e ritos cerimoniais para proteger, entre aspas, a lei e o templo. Especialmente, o que a gente observa dos fragmentos que foram recuperados é proteção ao espaço do templo, mas não unicamente, também a Torá. Então, por exemplo, uma série de regulações com relação a peles e ossos de animais impuros. O que fazer se o templo recebeu o sacrifício de um gentio? É permitido, não é? Como é que a pessoa que preparava a vaca sagrada deveria se purificar? São questões que a Bíblia não aborda. E a Bíblia não aborda por um motivo muito simples, porque não são questões importantes. Tudo aquilo que é importante a Bíblia aborda. A intenção desses autores era tentar proteger a Torá. Obviamente isso não tem fim, porque daqui a pouco você tem a cerca da cerca da cerca, como já acontece em uma série de questões hoje em dia. Agora, é importante entender o que? São novamente acréscimos de homens. Em toda a antiguidade, somente o manifesto sectário, 4Q MMT, e as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos discutem a conexão entre obras e retidão. Só por esta razão, este escrito é de imenso interesse e importância. Essa é a frase de Michael Wise, que é um dos autores da obra The Dead Sea Scrolls. Isso é muito interessante porque todos os acadêmicos que estudam as origens judaicas da fé em Yeshua e também aqueles que estudam o judaísmo antigo, que estudam o contexto em que Yeshua viveu, são unânimes de dizer que para entender perfeitamente Gálatas, a gente precisa olhar para o 4Q MMT e ter essa correlação. A gente poderia chegar a essa mesma conclusão por outras vias que não olhando para o 4Q MMT? Poderia, mas ficou muito mais fácil, eu acredito até que é um propósito do Eterno, a partir do momento em que isso foi resgatado arqueologicamente. Então, qual é a posição de Paulo? É simples. A lei condena acréscimos. Se você for para Devarim, Deuteronômio 4:2, você percebe que a lei, a Torá, ela coloca como maldição você fazer um acréscimo. Olha o paradoxo. Você tenta proteger a lei, cria um acréscimo, mas ao criar um acréscimo você viola a lei. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque se você está debaixo das obras da lei, se você está, leia-se, criando adendos e ritos e preocupado com essa preservação da lei, você está em maldição. Por quê? Porque você não permanece em todas as coisas escritas pela própria lei, porque a lei manda você não fazer isso. Então repara, Paulo não estava contra a lei, ele estava a favor da lei, porque aquilo que Paulo afirma em Gálatas, a Torá já havia afirmado em Deuteronômio. E por fim, a quinta lição, o aspecto espiritual de tudo isso. Como é que a gente pode olhar espiritualmente e entender essa questão? Por que houve esse abandono da lei, historicamente? Temos aqui 2 textos importantíssimos. Daniel 7:25 diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. A que personagem essa frase de Daniel se refere? Se você olhar o contexto, você vai ver que é uma referência ao falso Messias, conhecido no popular como o Anticristo. E tem uma outra passagem aqui que também fala dele. Esse que vem o quê? Mudar os tempos e mudar a lei. Então repara, qual é o espírito por trás de mudanças na lei?
é o espírito do falso Messias, não é o Messias, é o falso Messias. Se nós formos olhar para Tessalonicae Beit, 2 Tessalonicenses 2:3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos olhar que palavra no original é traduzida como iniquidade? Para todos os gostos eu preparei aqui o grego e o aramaico. No grego, iniquidade é anomia. E olha que interessante, a é um prefixo de negação. Nomos significa lei, né? Então é uma negação da lei, uma negativa da lei, uma ausência da lei. No aramaico, a expressão que aparece é eolá, que significa transgressão. Transgressão a quê? A uma lei, evidentemente. É a mesma ideia. Se você pegar a concordância strong a partir do grego, fica muito claro o que é a iniquidade aqui. Condição de não ter lei, por ser ignorante dela, ou por violá-la. Contenda e violação da lei, iniquidade, malignidade. Então repara, se nós olharmos aqui para Tessalonicenses novamente, o que a gente vê aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem que se opõe à lei, o filho da perdição. Então veja você, que espírito está por trás? Quando alguém te diz, a lei não precisa ser cumprida, de onde vem isso? Vem de um engano milenar, vem de um engano do próprio espírito do falso Messias. E Yeshua, ainda por cima, nos alerta para nós não cairmos nas garras do falso Messias. Olha o que ele diz aqui, que coisa séria, em Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Repara que é exatamente o que tem acontecido hoje em dia. Você tem locais que realizam milagres, sinais, prodígios, arrebatam multidões. E olha a resposta de Yeshua, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade o quê? Anomia. Podemos ler então de novo isso da seguinte forma, baseado na concordância strong. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Quem será o remanescente no fim dos tempos? Para a gente concluir aqui. Apocalipse, Guiliana 14:12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yeshua. Esses serão aqueles contra quem o dragão se irará. Esses serão aqueles contra quem haverá guerra no fim dos tempos. O falso Messias se opõe àqueles que têm a fé em Yeshua e guardam os mandamentos. A batalha final se aproxima. De que lado você estará? Com isso nós concluímos esse nosso estudo. Espero que tenha servido para aguçar a curiosidade de todos, e quem quiser conhecer mais, basta acessar o nosso site www.toraviva.org. Shalom a todos.